Seja bem-vindo ao podcast Nutrição Sem Fronteiras. Meu nome é Samir Beide, eu sou um dos fundadores aqui da NSF e nos últimos 2 anos nós já ajudamos quase 170 nutricionistas a chegar na nova meta do mercado de R$10 mil de faturamento semanal. E foram 19 profissionais, empresários e empresárias batendo a meta de R$100 mil de faturamento por mês. Mas nem sempre foi assim. Há pouco tempo atrás, antes da NSF chegar no mercado, a grande meta do nutricionista era 10 mil por mês. Todo mundo falava sobre isso. Como que o Nutri consegue chegar nos 10 mil por mês? Mas muita coisa mudou e hoje existe uma grande meta a ser atingida, que é de 40 mil por mês, 10 mil por semana, que é essa que nós já levamos quase 170 pessoas a atingir. E uma coisa muito interessante que eu acredito é que nessa nova era da nutrição, acabou aquela história de que nutricionista é uma subprofissão da medicina, que o nutricionista só vai pela paixão, pelo amor à profissão e não vai ganhar dinheiro. Isso acabou, tá? E o meu grande objetivo, o meu grande sonho é que em pouco tempo, adolescentes, estudantes do ensino médio estejam entrando na nutrição com total segurança de que aquela carreira vai sim ser uma carreira muito próspera. E no episódio de hoje você vai entender exatamente como que essa revolução aconteceu e quais são as habilidades, conhecimentos e estruturas que você precisa ter para poder de fato embarcar nessa grande jornada conosco, surfar essa grande onda de possibilidades que existe no nosso mercado da nutrição atualmente. Só que como toda grande oportunidade, como toda onda, ela sempre passa. E eu acredito que o quanto antes você começar a remar, o quanto antes você começar a aproveitar essas oportunidades, mais resultado você vai ter. Porque o grande objetivo da NSF é que em breve, que um dia, mais nutricionistas estejam trabalhando com um modelo de acompanhamento, com check-in, com consultorias premium, do que com consultas tradicionais que não entregam valor. Então, se hoje a maioria trabalha com consultas, no futuro não vai ser dessa forma. E essa oportunidade de diferenciação que existe, ela provavelmente vai acabar. E aí, claro, nós vamos continuar sempre buscando formas de entregar mais valor para o paciente, porque se o paciente vê valor, você também coloca dinheiro no seu bolso e transforma a vida de mais pessoas. Esse é o objetivo final, certo? Então esse conteúdo de hoje é um conteúdo muito especial, porque a gente vai entrar realmente profundo ali em quais são as estruturas, habilidades e conhecimentos que você precisa ter para chegar até os mais de R$100 mil de faturamento mensal. E aqui ainda hoje eu vou liberar também um presente especial para quem assistiu o nosso podcast, quem assistir aqui, seja no Spotify ou no YouTube até o fim, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria dizer é que eu sei onde a gente mora, tá? Eu sei dos privilégios, eu sei que o Brasil não é um país fácil e que R$10 mil mensal é muita grana aqui no Brasil. Só que eu acredito que o nutricionista, ele é um profissional da saúde, é uma profissão muito nobre. E é isso que me incomoda, o nutricionista ter que ganhar 10 mil por mês, ou vamos ser honestos, né? Ganhar 3, 4, 5 mil por mês, que é o que a maioria ganha. Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito, porque eu acredito que o nutricionista ele tem que ser valorizado tanto quanto o médico. Porque o médico ele trabalha com a doença, super importante. Mas o nutricionista ele trabalha com a prevenção. E o médico ele tá aqui e o nutricionista tá aqui. Isso para mim é inadmissível. O ideal é que esteja assim, igual, ou até mesmo o nutricionista ganhando um pouco mais. Porque o nutricionista trabalha com prevenção. Quanto que a gente não economizaria se a gente tivesse mais prevenção e menos cuidado só com a doença. Então hoje os médicos ganham de 3, 4, 5, 6 vezes mais do que um nutricionista. Isso é uma coisa que sinceramente me incomoda muito. Mas essa comparação ela só é real quando nós comparamos nutricionistas e médicos comuns. Quando a gente compara um médico com um nutricionista sem fronteiras, tem vários dos nossos alunos que ganham bem mais do que médicos e não estão aí fazendo muitos plantões, morrendo de trabalhar. Tem estrutura, time, equipe, processo, tecnologia, tudo para que esse profissional também tenha tempo e qualidade de vida, o que na maioria dos casos não acontece dentro da medicina. Mas o ponto aqui não é que um é melhor que o outro, mas sim que o nutricionista ele está numa posição de desvalorização, quando ele deveria estar pelo menos no mesmo patamar. E aqui no Brasil, a gente tem que lidar com muitas dificuldades. A inflação, é política, é aumento de preço, enfim, várias coisas que você sabe como que funciona. E eu acredito muito que aqui no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, no sistema capitalista, se o teu negócio ele não está crescendo, ele está morrendo. Porque a inflação e todo o resto está comendo as margens de lucro do teu negócio. E quais são os custos de vida hoje no Brasil? Fica comigo porque isso aqui é muito interessante da gente avaliar. Porque eu acredito que 10 mil por mês para um nutricionista, 10 mil por mês no Brasil é bastante grana. Mas se a gente for avaliar
Pô, imagina a diferença de você ganhar 10 mil por mês e 10 mil por semana, o quanto que isso impacta na sua qualidade de vida, na sua capacidade de juntar dinheiro, de realizar sonhos, de conquistas financeiras, de conquistas materiais, de viajar, de dar condições melhores para sua família. Tem muitas coisas que mudam quando a gente tem esse tipo de aumento no faturamento. E um ponto aqui, uma curiosidade interessante. Os nossos alunos aqui na NSF têm um aumento médio de faturamento de 314% em apenas 6 meses. E é exatamente essa mudança que faz um impacto gigante na vida do profissional. Mas vamos avaliar aqui quanto que é o custo de vida hoje de um brasileiro médio. A moradia pode ficar ali entre R$1.000, R$3.000. Vamos colocar essa faixa de 1.000 a 3.000. E claro, depende da região, depende de muitas coisas. Talvez você more numa moradia mais barata, talvez uma moradia mais cara. Fica muito ao seu critério. Mas a média é de R$1.000 a R$3.000 ali o aluguel. Quanto que a gente gasta em transporte todos os meses? Entre R$500 e R$1.500. Talvez você gaste um pouco mais, talvez um pouco menos, mas essa é a média. Alimentação, entre R$1.000 e R$3.000 por mês, né? A gente gastar menos que R$250 por semana no supermercado é bem difícil hoje em dia, justamente por causa da inflação e de todos os problemas. E outros gastos ali que você tem, como plano de saúde, luz, gás, energia, academia, internet. São tantas coisas que a gente tem que gastar ali todos os meses. Se você for somar tudo isso, vai dar entre 4, 5, 6, 7, 8 mil reais por mês de custo de vida. Isso é algo muito interessante da gente observar, porque o custo de vida ele é bem variável, varia de pessoa para pessoa, de objetivos, de estilo de vida e tudo isso que envolve. Só que aqui a gente pegou médias, e se a gente pegar as médias, você já tem um custo de vida ali de 3, 4 mil reais no mínimo. Isso é uma coisa que mexe comigo, porque quando eu reflito sobre esses números, eu fico pensando naquele nutricionista que está ganhando a média do mercado, não da Nutrição Sem Fronteiras, mas do mercado, que é 3 mil reais, 4 mil reais. Como que essa pessoa, esse profissional que estudou tanto, está ganhando tão pouco? E como que ele consegue, de fato, ter uma vida tranquila, juntando dinheiro, realizando seus sonhos? Eu acredito que fica muito mais difícil dessa forma. E é por isso que, para mim, existem níveis de faturamento dentro da nutrição e níveis de liberdade que você pode alcançar através desse faturamento. Mas eu quero deixar um grande parênteses aqui, tá? Não adianta nada você sair de um faturamento de 3 para 10, de 10 para 30, de 30 para 50, de 50 para 100 e você se tornar uma pessoa que fatura muito dinheiro se você não controlar os seus gastos, se você não tiver educação financeira o suficiente para poder não subir o seu custo de vida conforme você sobe o seu faturamento. Senão você vai estar sempre no mesmo problema, tá? Esse aqui não é um podcast sobre educação financeira, mas eu preciso falar sobre isso, porque não adianta nada você subir os níveis de faturamento que você tem se você também subir o nível do custo de vida que você tem. Porque quando você comete esses erros, você acaba se colocando numa sinuca, onde você, lembra que eu falei, pô, tô pagando aqui R$1.000 de aluguel, R$1.000 de transporte, R$1.000 de alimentação e mais R$1.000 de academia, água, luz, etc. Gasto 4 mil por mês e eu ganho 6. Aí eu passo a ganhar 12 e eu passo a gastar 10. O que é que muda? Você continua sem conseguir juntar dinheiro, você continua sem ter recursos financeiros para realizar os seus sonhos. Então, uma reflexão que eu li em um livro, inclusive recomendo um livro, A Psicologia do Dinheiro, do Morgan Russell. Cara, livro incrível. E dos conceitos que eu entendi ali, que mudou completamente a chave na minha cabeça, inclusive esse é um dos motivos, né, de eu não ter, nem a Laís, carros de luxo, bolsas de luxo, relógios de luxo, enfim, tudo que tem luxo depois, a gente não compra, não tem, porque nós acreditamos em um conceito imutável e fundamental de que se você ganha X e gasta X e você não consegue juntar dinheiro, você não vai conseguir realizar os seus sonhos. Se você aumenta o teu faturamento e aumenta o custo de vida junto, você continua na mesma posição. Então deixa eu te explicar esse conceito e como que isso mudou totalmente a minha cabeça. Vamos pegar um exemplo. Se você tem 10 mil reais de faturamento, tá na antiga meta, tá ganhando 10 mil por mês, mas você tem um custo de vida de 8 mil reais, sobram 2 mil todos os meses. Para você juntar 5 meses de reserva de emergência para poder pagar esses 8 mil que você ganha todos os meses, você gasta todos os meses, então 5 meses de reserva de emergência, você vai precisar de 40 mil. Se você economiza 2 mil por mês, você vai precisar de basicamente 20 meses para poder acumular esses 40 mil, que são 5 meses de reserva de emergência. Agora, se você ganha 10 e você gasta 4, todo mês você tem 1 mês e meio de reserva de emergência. Isso mudou muito a minha visão em relação ao dinheiro. Por quê? Porque não é sobre quanto que você ganha, é sobre quanto que é a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. É isso que vai trazer tranquilidade, previsibilidade, paz de espírito. Porque
Eu vejo muitos profissionais, inclusive aqui na Nutrição Sem Fronteiras, que saem de um faturamento de 10 para 40, gastavam 8 e passam a gastar 35, 36 ou 45, 50. Isso é um problema, tá? Isso é um grande problema. Meu conselho para você é que você coloque energia, foco, estudo nessa parte de educação financeira. Porque quanto mais você aprender sobre isso e mais cedo você aprender sobre isso, mais riqueza e patrimônio você vai construir durante a sua vida. Não é só sobre fazer dinheiro. Não é só sobre gastar da forma que quiser, ir no supermercado sem olhar o preço. É também sobre pensar no futuro. Então é importante equilibrar presente e futuro para que de fato você consiga ter tranquilidade, paz de espírito e consiga construir um negócio que é próspero, mas que não te coloca numa prisão. Porque se você sai de 10 para 40 mil e sobe o teu custo de 8 para 35, o que acontece quando você tem um mês ruim e fatura 20 mil, 15 mil? Os meses ruins, eles acontecem. É o empreendedorismo. Altos e baixos. E quando você viaja, quando você fica doente? E quando acontece um problema? Então vale fazer essas reflexões e realinhar expectativas. Você não precisa gastar todo esse dinheiro que você está gastando. Você não precisa comprar o carro de luxo. Você não precisa comprar o relógio de luxo. Pelo menos não agora. Pelo menos não se você não tem dinheiro guardado no banco. Então primeiro guarda dinheiro no banco e depois pensa nos bens materiais, tá? Peguei uma tangente aqui no nosso podcast, mas que eu acho que foi importante, porque se você hoje está com problemas financeiros, vale avaliar essa proporção entre ganho e custo, entender onde você pode reduzir custo, mas principalmente, claro, entender como você pode aumentar os ganhos e ter, depois do aumento dos ganhos, a responsabilidade de segurar o custo. Então, meu conselho é: espere pelo menos 6 a 12 meses dentro da sua nova realidade de ganho financeiro antes de querer sair gastando tudo, comprando um monte de coisa e realizando um monte de sonhos que você tinha. Espera, que você vai conseguir ter muita mais tranquilidade, beleza? Então eu quero trazer aqui alguns cenários. E eu quero que você perceba se você se identifica com esses cenários. Eu quero depois que você mande um comentário, ou no YouTube, ou até mesmo aqui no Spotify. Você pode escutar tanto no YouTube assistindo o vídeo, ou escutar somente no Spotify sem vídeo, mas nos dois você tem a possibilidade de deixar um comentário. Eu quero que você comente em que nível que você está de faturamento e o que você aprendeu, o maior aprendizado desse episódio que você vai levar para a sua vida, beleza? Então eu vou aqui de nível por nível falando sobre o faturamento e sobre como que é o cenário do nutricionista quando ele está nesse faturamento. E eu sei como é, porque eu sou nutricionista, eu já vivi esses cenários, porque eu acompanho literalmente centenas de pessoas todos os meses que estão saindo de cenários de níveis para outros níveis e vivendo as dificuldades e a realidade de um cenário e indo para outro. Então eu realmente entendo isso e eu quero compartilhar com você, beleza? Então depois não esquece, deixa o teu comentário, porque eu quero saber se você está em qual nível e o que você aprendeu com esse episódio de hoje, beleza? Se você tiver tirado bastante valor do episódio de hoje, eu prometo trazer mais episódios nessa linha. Então, primeiro nível é quando o Nutri fatura entre 1 e 5 mil reais. Qual que é o cenário desse profissional? Ele está ali provavelmente acumulando dívidas, porque a gente conversou, o custo de vida aqui no Brasil ele está cada vez maior, ele é um custo de vida que ele é alto. Então, profissional nesse nível, ele está acumulando dívidas, ele está o tempo todo preocupado com as contas, o tempo todo preocupado com os boletos bancários, ele tem limitações sociais por falta de dinheiro, evita sair, evita ir para rolês ali para poder não gastar dinheiro, vive instabilidade financeira, provavelmente com o cartão de crédito estourado. E assim, sendo bem honesto, eu já estive nessa situação. Inclusive, quando a Laís me conheceu, eu tava nessa situação. Eu morava num apartamento em Recife com 2 amigos dividindo aluguel, pagava R$400 ali, cada um dividindo aluguel. Trabalhava num hotel, né, de 5 da manhã, 6 da manhã até 6 da noite, longe pra caramba de casa, numa escala ali, né, onde trabalhava 12 horas, folgava 36, trabalhava 12, folgava 36, só que eu ainda tinha que ir lá resolver vários problemas na minha folga. E nessa época eu trabalhava com consultoria online, então já vivi essa situação, já vivi esse perrengue e sei que não é fácil. Quando a gente chega no nível 2, o faturamento já está ali entre 5 e 10 mil reais. Esse é um momento onde a maioria dos nutricionistas que trabalham com consultas e não com consultorias premium se observam numa situação onde trabalham muito, mas não ganham o quanto que merecem, o quanto que sentem que deveriam ganhar. Mantém aquele cenário de instabilidade, de imprevisibilidade, com muitos altos e baixos. No mês fatura 10, no outro mês fatura 3. E isso gera esse efeito de ansiedade, esse efeito onde você não sabe como que vai ser o próximo mês, ainda com acúmulo de dívidas, cartão de crédito estourado e se frustrando e se comparando, vendo que tá todo mundo voando e ele tá ali estagnado entre 5 e 10 mil reais. Talvez essa seja a sua situação
com certeza já foi a minha situação. E eu acredito que quando você tá ali entre 5 e 10 mil, você tá no limite do custo fixo. Você tá juntando um pouco de dinheiro, tá gastando ali quase que toda a grana que você ganha e você fica muito nesse sentimento de estar correndo no mesmo lugar. Não é nada legal. Mas quando a gente chega no nível 3, é o faturamento de 10 a 20 mil reais. Eu vou te dizer como que muitos profissionais lidam com esse faturamento. Eles olham para esse dinheiro todo, principalmente quando eles estão vindo de baixo, estão saindo de um faturamento de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, para chegar a um faturamento de 10 a 20. A maioria deles começa a gastar dinheiro como se fosse rico. Isso é um problema, porque começa a aumentar muito o faturamento, mas aumentar muito o custo de vida. E começa a gastar grana como se estivessem ricos, como se estivessem milionários. Como se o dinheiro não fosse mais um problema, como se eles não tivessem mais que olhar para isso. E eles ficam com aquela falsa satisfação de que, cara, 10 mil tá bom para mim, 15 mil tá bom para mim, mas ao mesmo tempo vão gastando cada vez mais dinheiro sem conseguir juntar dinheiro no banco. Continuam estagnados, com dificuldade de fazer grandes movimentos financeiros, porque no final não estão conseguindo juntar. E eu, de novo, já estive também nessa situação, tá? Eu já estive também nessa situação. Inclusive, quando eu tava ali faturando meus 10, 20 mil, eu fazia bastante compras por impulsividade. Tem uma compra que na verdade uma compra não, um momento que eu me lembro muito bem, que foi a primeira vez que eu e a Laís, a gente quebrou essa barreira dos 10 mil e tava faturando entre 15 e 20. E a gente olhou um pro outro, fez uma projeção na planilha, achou que ia ficar rico. Talvez você já tenha passado por isso. E a gente começou a fazer várias compras. Não, vamos dar um upgrade, vamos comprar um computador melhor, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, vamos mudar para uma casa, vamos montar uma academia no quintal de casa. Fizemos vários movimentos desses. E aí sabe o que aconteceu? Aí a gente aumentou muito o faturamento, mas aumentou muito o custo. E aí no mês que o faturamento veio mais baixo, desespero. Desespero. Pra você ter uma ideia, eu comprei uma cadeira, eu vou me envergonhar aqui, tá? Vou me vulnerabilizar aqui no podcast. Vocês são de casa, toda semana a gente tá junto. Nessa época que eu faturava entre 10 e 20 mil, eu e a Laís, nós compramos não uma, mas duas cadeiras da Herman Miller, uma das cadeiras mais caras do mundo de escritório. 10 anos de garantia, inclusive, foi a desculpa que eu e a Laís usamos para nos convencer de gastar aquele dinheiro gigantesco em duas cadeiras. Inclusive, ela tá até hoje no meu escritório, eu amo a minha cadeira, mas com certeza não era o momento certo de ter feito aquele investimento. Então, cuidado. Eu já trouxe isso aqui antes naquele parênteses gigante, mas muitas vezes quando a gente começa a aumentar o nosso faturamento, a gente começa também a aumentar os nossos custos de forma irresponsável. E esse momento entre os 10 e os 20 mil é um momento crítico para isso, porque você ainda não consolidou o teu negócio, você ainda não consolidou os teus ganhos. E a diferença entre 5 e 15 mil parece ser muito grande, mas é fácil você gastar esses 10 mil a mais que você está ganhando com esses upgrades, melhorias, investimentos. Cuidado com isso, tá? Quando a gente chega no nível 4, a gente está com um faturamento entre 20 e 40 mil reais mensais. Esse é o momento de glória. É onde a gente começa, de fato, a economizar dinheiro, a acumular dinheiro, a viajar várias vezes por ano, aproveitar as férias, curtir a família, o negócio ele tá prosperando, você tá começando a entrar numa frequência de abundância, você tem que olhar o preço das coisas e realmente ter uma vida mais tranquila, gastando mais, mas juntando dinheiro, acumulando dinheiro para o futuro, pensando no seu eu do futuro. Então esse é um nível muito importante da jornada do Nutri, entre 20 e 40 mil reais de faturamento mensal. No nível 5, a gente desbloqueia a plaquinha de 10 mil por semana, a gente entra na nova meta do mercado, faturando mais de 40 mil reais por mês. É aqui que a gente começa a realizar os nossos sonhos, começa também a ajudar as pessoas ao nosso redor, aumentar o nível de generosidade, apoiar as pessoas que a gente ama. A gente começa também a contratar time, a ter pessoas para nos apoiar e entramos num momento de mais harmonia. Não tem mais briga, discussão, boleto, problema com dinheiro. A partir dos 40 mil reais de faturamento você está numa posição muito privilegiada. E vale um comentário aqui, que no Brasil, não sei se você já viu essa pesquisa, mas os 1% dos brasileiros que mais ganham dinheiro tem um ganho médio de 18 mil reais. Então se lembre de sempre ser grato, de sempre olhar para trás, olhar ao redor e entender que você está na posição muito privilegiada, de muito sucesso, se você alcançou pelo menos o nível 4 aqui, que é de 20 a 40 mil. No nível 5, 40 mil mais, e no nível 6, que é o nível mais avançado, um faturamento de mais de 100 mil reais por mês. Aqui na NSF, nós levamos 19 profissionais a esse faturamento. Inclusive, a primeira pessoa que ultrapassou os 100 mil reais de faturamento mensal está aqui no podcast, foi um dos primeiros episódios dessa temporada nova do podcast de business, que foi o Miguel. A gente ajudou ele em 2022 a quebrar essa barreira dos 100 mil reais de faturamento mensal. E esse é um momento muito especial da carreira do Nutri, onde ele consegue de fato realizar os seus sonhos financeiros mais avançados, mais
né, sonhos de fato, investindo também em imóveis, em outras coisas que são importantes para você, em outros investimentos de realização futura, gerando mais impacto na vida das pessoas ao seu redor e de fato sendo reconhecido e respeitado no mercado. São pouquíssimas pessoas que atingem o marco de mais de 100 mil reais mensais, e eu vou te dizer mais, tem diversos nutricionistas muito famosos, com centenas de milhares, até milhões de seguidores que não conseguem chegar nesse resultado dos 100 mil reais de faturamento mensal. Mas aqui na NSF nós já ajudamos 18 pessoas a chegar nesse resultado, como a Ju, que saiu de 40 mil para 170 mil, o Pedro, que saiu de 7 mil para 100 mil, o Gustavo, que saiu de 15, 18 mil para 106 mil, Lorena e o Tito, que saíram de 40, 50 mil para 270 mil de faturamento, Bruno Macedo, que saiu de 80, 70 mil para mais de 400 mil de faturamento, o Miguel, que eu falei que foi o primeiro que fez 100 mil reais de faturamento, André Teles também, que bateu mais de 100 mil reais de faturamento, Matheus Galvão, tem vários e vários nomes, Nutrimaia, são muitas pessoas. E eu já sei que existe um caminho para chegar nesses 100 mil, só que esse caminho ele passa por todos esses níveis que eu acabei de comentar, de 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 40, de 40 a 100 e 100 mais. Em cada nível desse existe um cenário único. E é importante que você identifique em que cenário que você está e lembre de mandar o comentário dizendo qual cenário que você está, sem ter nenhum tipo de vergonha, porque é importante a gente saber onde que a gente está e aonde que a gente quer chegar. Manda o cenário que você tá e manda qual que foi o maior aprendizado desse episódio de hoje, beleza? E no final, vou liberar um presente para você. Mas ok, Samir, entendi. Existem cenários para cada nível. Mas como que eu passo de nível? Eu acredito que você deve estar se perguntando isso, e é exatamente esse assunto que eu vou entrar agora. No nível 1, faturamento de 1 a 5 mil reais por mês. O que você precisa saber nesse nível 1? O que você precisa desenvolver para poder ir para o nível 2? Você tem que saber nutrição, tem que aprender ali sobre nutrição, tem que entender a nutrição, entender como gerar resultado do teu paciente, realmente ter estudado essa parte. Inegociável, você tem que aprender o básico de negócios e você tem que começar a usar as ferramentas, começar a entender quais são as ferramentas que podem te apoiar, softwares, aplicativos, inteligência artificial. É importante que se você está nesse nível hoje, você já começar a olhar para isso. Você vai acelerar muito mais, tá? No nível 2, de 5 a 10 mil, é o momento de você começar a pensar em crescer tua audiência, tanto de seguidores quanto de pacientes. Começar a entender como que você traz mais pessoas para o teu mundo. Importante também emplacar a consistência nas atividades, porque para você crescer o teu negócio, do nível 1 até o nível 6, você tem que fazer muita coisa, trabalhar muito duro. Não existe fórmula mágica, pílula secreta, injeção milagrosa, nada disso existe aqui no mundo dos negócios e nem na nutrição. Isso não existe. Então, como que funciona? Você tem que ser consistente. E se você emplaca essa consistência já no nível 2, já entende que existem atividades, existem processos que são inegociáveis e que você tem que fazer, se você já adota essa mentalidade no nível 2, você vai chegar muito mais longe. Eu lembro, por exemplo, do Dagoberto, um cara que, entrou aqui na tribo e faturava menos de 5 mil reais. Hoje tá faturando 70 mil, porque ele entendeu lá quando ele tava no nível 2 faturando 5 mil, que ele precisava ser consistente nas atividades e processos do negócio. Então esse é o nível 2. Outro ponto importante que você tem que aprender no nível 2, quando você fatura entre 5 e 10 mil, é aprender a vender. Você precisa dominar as vendas, você precisa entender qual que é o processo para trazer um curioso e transformar ele em um novo paciente. Então trabalhar isso é essencial para que você consiga sair do nível 2 para o nível 3. Quando a gente chega no terceiro nível, o faturamento do Nutri ele já está girando entre 10 e 20 mil reais mensais. Aqui é a hora da gente olhar com muito carinho para a jornada de fidelização dos pacientes. Porque se você está faturando entre 10 e 20 mil, significa que você já conseguiu trazer gente para o teu mundo, você já conseguiu aumentar a tua base de pacientes. Você precisa fazer com que essas pessoas se mantenham no acompanhamento, renovando, indicando. E para isso é importante que você estruture essa jornada de fidelização, estruture esse caminho que o paciente vive depois que ele te paga, para que ele tenha resultado, se conecte e de fato consiga chegar aonde ele quer chegar, e aí você vai chegar onde você quer chegar também. Segunda coisa que você tem que pensar no nível 3 é na melhoria dos processos de captação e de vendas. Porque no nível 2, quando você faturava entre 5 e 10 mil, você já começou a estruturar isso. Mas agora é hora de otimizar. Como que eu faço para atrair mais pacientes qualificados? Quais são os funis de captação de pacientes que eu posso implementar? Como que eu posso refinar o meu processo de vendas, de quebra de objeção e de follow-up? Então é importante que você olhe para isso, inclusive
Aqui no podcast tem vários episódios onde eu aprofundo nisso. Terceiro ponto ali, muito importante, quando você está entre 10 e 20 mil, é você ter cuidado com o esgotamento, ou com o famoso burnout. Cuidado com isso, tá? É importante que você não deixe o copo encher até transbordar, que antes do copo transbordar, você já esteja olhando como que você contrata pessoas, quem que pode te ajudar, quando que você pode trazer um estagiário, quais são os processos para te apoiar. Olha com carinho para isso, porque senão você vai se sobrecarregar e nunca vai conseguir chegar no nível 4, 5, 6, certo? Passando pro nível 4 agora, você já tá com um faturamento entre 20 e 40 mil reais mensais, tá voando, você já tá fazendo parte dos 1% da população brasileira, quiçá dos nutricionistas, tá? Quiçá dos nutricionistas. Quando você pensa que 1% da população brasileira é 18 mil, imagina dos nutris. Você deve estar no 0,5%, 0,2%. Você está num grupo muito seleto quando você chega nesse nível de 20 a 40 mil. Mas o que é que você tem que fazer para ir para o próximo nível? O que você tem que desenvolver dentro dessa parte? Primeira coisa, contratação de time. Inegociável a partir dos 20 mil. Você precisa ter nutricionistas, estagiários, secretárias, vendedores, times de marketing. Claro que não tudo ao mesmo tempo, mas você precisa começar a entender quais são as necessidades e começar a fazer essas contratações para poder de fato chegar no nível 5 e no nível 6. Outra coisa importante quando você está entre 20 e 40 mil, em que mesas que você está sentado? Quem são as pessoas com quem você convive? Eu te pergunto isso porque na maioria dos casos, quando o nutricionista está no nível 4, faturando entre 20 e 40 mil, ele é o mais inteligente da mesa, ele é o que mais fatura da mesa, o que mais tem resultado da mesa. Entre o grupo de amigos que ele tem, ele é o mais bem sucedido. E sinceramente, isso é um grande problema. Se você está nesse nível de 20 a 40 mil, você tem que investir em estar nas mesas certas. Investir em conhecimento, em apoio de quem já fez o que você quer fazer. E estar próximo de quem já fez o que você quer fazer. Isso acelera muito os seus resultados. É o que nós chamamos aqui de ambiência. E o terceiro ponto importantíssimo nessa fase de 20 a 40 mil é usar tecnologia e inteligência artificial de forma profissional. A gente tem inclusive episódios aqui no podcast sobre isso. Quero muito que você assista depois, porque assim, muda o jogo saber usar inteligência artificial. Mas quando você está entre 20 e 40 mil e quer ir para os 40 mil mais, você precisa, é uma necessidade usar tecnologia e AI, porque vai acelerar muito a tua produtividade. Com a mesma quantidade de tempo, você vai entregar muito mais e isso tem muito valor. Já no nível 5, você pegou a plaquinha de 10 mil por semana, você chegou nessa nova meta do mercado. Esse é um momento para você construir a tua marca, a tua comunidade e o teu método. Construindo marca, comunidade e método, você consegue escalar o teu negócio muito além, tanto na aquisição de novos pacientes, como também criando uma estrutura que não depende das suas consultas exclusivamente. Então a primeira coisa é olhar para isso, marca, comunidade e método. Como que você produtiza o teu atendimento, criando uma metodologia que pode ser replicada? Como que você usa mais a tua comunidade ao teu favor, gerando indicação, renovação, engajamento, e como que você cria uma marca que é mais forte do que você como nutricionista. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa importante, depois que você ultrapassa os 40 mil de faturamento, foco nos dados. Métricas, KPIs, dados, resultados. Olhar muito para isso, evoluir essa mentalidade de empresário para realmente ter uma visão mais orientada para os números. E a última coisa é você ter a equipe completa. Vendas, marketing e entrega. Depois dos 40 mil de faturamento, você tem que estruturar a sua equipe se você quiser chegar nos 100 mil mais. Então tem que ter vendedor, estagiário, nutricionista, time de marketing, tem que ter apoio para poder você conseguir focar nas atividades mais estratégicas. E aí nós chegamos no último nível, nível 6, a fronteira final do método check-in, que é a fronteira da escala. É aqui que a gente fala sobre estruturação profunda de processos, como usar tecnologia e como ter pessoas do seu lado, talentos que vão te ajudar a escalar o negócio. É aqui também que nós temos múltiplos produtos, a gente fala sobre isso aqui no podcast, em outros episódios também, onde nós temos produtos que não dependem das nossas consultas, consultorias escaláveis, desafios, infoprodutos, iscas intencionais, todas essas estratégias para poder aumentar o volume de receita, de venda, de resultado, sem ter que aumentar o volume de consultas. E nesse momento dos 100 mil mais, outra característica fundamental é que todas as decisões são baseadas em números, em lógica, e não nas nossas emoções. Então esse é o mais alto nível de empreendedorismo dentro da saúde, que é justamente o nível 6, a fronteira final, a fronteira da escala. Então eu quero que você agora faça uma reflexão profunda de em que nível que você está, em que nível você está hoje de faturamento. É no nível 1, de 1 a 5 mil, no nível 2, de 5 a 10, no nível 3, de 10 a 20, no nível 4, de 20 a 40, no nível 5, 40 a 100 ou no nível 6, 100 mais. Cada nível tem as suas dificuldades, os seus desafios, os seus cuidados que você tem que ter, as estratégias que você tem que implementar, as habilidades e conhecimentos que você tem que adquirir. E a minha recomendação é que você avalie aonde que você se encontra,
aonde que você quer chegar e que você faça uma engenharia reversa do que você tem que aprender e executar para poder chegar no seu grande objetivo. Se você fizer esse planejamento e você fizer a engenharia reversa, você vai ter muito mais clareza de quais são as habilidades e conhecimentos que você tem que desenvolver. E se você me acompanha, você sabe que eu acredito muito que a vida que a gente quer viver está do outro lado das habilidades e conhecimentos que nós ainda não temos, certo? Então, comece hoje, não pare nunca e você vai ver que você de fato vai alcançar os seus resultados mais cedo ou mais tarde, porque só perde no mundo do empreendedorismo quem decide desistir, certo? Então, a partir de agora, eu quero liberar para você um presente, certo? Um presente onde nós vamos te ajudar a sair de um nível para o outro, sair de um nível para o outro, sair de um nível para o outro. Eu preparei uma aula, que é uma aula especial, onde eu passo pelas 4 fronteiras. As 4 fronteiras que são os 4 problemas que o nutricionista vive na escala dos R$5.000 até os R$100.000 de faturamento. Para você desbloquear essa aula completa, é só você enviar a hashtag escala lá no meu Instagram. Quando você enviar a hashtag escala, nós vamos fazer algumas perguntinhas rápidas e vamos liberar para você o link para que você se cadastre e assista essa aula. Essa é uma aula importante, por quê? Porque nós passamos pelas 4 fronteiras, que é exatamente o que eu trouxe aqui hoje, só que entrando no detalhe de como que você evolui de uma para outra, quais são os problemas que você resolve, como que você resolve esses problemas, para de fato aproveitar essa grande e gigantesca oportunidade que a gente tem dentro da nutrição. Chega do nutricionista ser considerado uma subprofissão. A partir de agora, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, vamos construir essa nova realidade para que em breve nós tenhamos muito mais profissionais dentro do nível 4, 5 e 6 do que profissionais no nível 1 e 2, que é a realidade hoje do nosso mercado. Mas para isso, eu conto muito com você, que você execute, que você se mantenha em movimento, para que todos nós juntos consigamos fazer essa grande revolução. Então não esquece, envia a hashtag escala lá no meu Instagram para poder desbloquear essa aula. Fechou? Então vamos para cima, até a próxima semana e lembre-se que o mundo ele é dos executores.